Seria uma lenda urbana do mundo da música ou uma realidade? Estariam as plataformas de streaming repletas de artistas fake nas principais playlists de mood? Quem são os artistas misteriosos, sem paradeiro e com milhões de plays? Isso é uma realidade? É legal ou é ilegal? O público sabe, ou deveria saber, quando está ouvindo um artista que de fato não existe? De quem é essa responsabilidade e quem é beneficiado com um cenário desse? Este é o episódio Artistas Misteriosos, o segundo da série Caixa de Pandora da Música. Um experimento marcou a história da música, quando o psicólogo, o Dr. Bingham, analisou mais de 100 músicas de catálogo de uma gravadora, investigando os impactos das canções nas mentes e nas emoções das pessoas. No final do seu estudo, ele propôs uma reorganização do catálogo, não separando mais por nomes dos artistas e das canções, mas sim por categorias como para acalmar a mente, para aliviar a tristeza, para inspirar coragem e por aí vai. Muito inovador, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois bem, a gente está falando de um estudo que resultou num livro publicado em 1921. Os estudos e reconhecimento do poder da música para criar ambientes, estímulos e impactar o humor das pessoas não são exclusividade da era dos streamings. Inclusive, podemos ir mais longe. Por exemplo, você já ouviu essa música aqui? Essa obra foi composta em 1888. As famosas Gymnopédies de Erik Satie. Essas composições hoje são clássicas, refinadas, mas na verdade faziam parte de um experimento do artista na época. Ele era um compositor que explorava essas linguagens e buscava criar obras sensoriais e com ambiências. Ele mesmo definia suas músicas como músicas de mobília. Hoje a gente fala do conceito de músicas de ambiente, mas a ideia do autor francês era como se fosse realmente uma parte da cenografia daquele ambiente, uma mobília, realmente um mobiliário que compunha um cenário. Essa trilha que a gente ouviu agora é a Gymnopédie número 1. Ela foi pensada para um clima meditativo, melancólico, perfeito para manhãs calmas de contemplação e leitura. Nos anos 30, também tivemos o surgimento da Muzak, a primeira empresa que nasceu com a proposta de criar composições e servir lojas, espaços públicos com músicas de ambiente ou as músicas de elevador. Bom, mas eu sei, você deve estar se perguntando agora, mas o que isso tem a ver com os artistas misteriosos do streaming? Como falamos já no primeiro episódio, foi a partir de 2013 que o mercado do streaming começou a de fato impactar o mundo da música. Ou seja, apenas 12 anos de história até aqui, mas 12 anos de muitas transições. Nós podemos até separar este período em 3 eras. No começo, de 2013 a 2016, o grande pitch das plataformas era o Google da música. 20 milhões de músicas em um só lugar, o maior catálogo do mundo. Logo depois, entendendo o comportamento e as buscas dos usuários nas plataformas, as majors e as empresas de streaming entenderam que tinha algo de muito valioso nas playlists. O Spotify logo começou a investir mais no time, no desenvolvimento de APIs, dos algoritmos da plataforma, e inclusive começou a adquirir empresas que já desenvolviam esse serviço. Começou a comprar empresas que faziam playlists. As gravadoras não ficaram para trás. A Sony criou a Filter, naquele momento especializada em criação de playlists. A Universal criou a Digster. E a Warner comprou um site chamado Share My Playlists. Assim, essa inclinação do público, somada ao interesse das principais empresas do music business, fez com que chegasse a era dos moods e das playlists, o que mudou completamente a busca e a relação das pessoas com a música.
As plataformas de streaming deixaram de ser um lugar que as pessoas iam para encontrar uma música, tornando-se um lugar que as pessoas iam para mudar os seus sentimentos. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo esse movimento? As gravadoras tinham objetivos muito claros. Queriam ocupar essa tendência, ofertando playlists de moods compostas por artistas do seu catálogo. Já as plataformas de streaming tinham o interesse de oferecer uma experiência para o usuário mais impactante. Queriam lapidar a sua inteligência, criar playlists cada vez mais afiadas, unindo curadoria humana, mas também potencializando os algoritmos. Porém, será que também existiam interesses comerciais das plataformas de streaming em lapidar as playlists de mood? Um livro, lançado em março deste ano, escrito pela jornalista Liz Pelly, chamado Mood Machine, o surgimento do Spotify e o preço da playlist perfeita, é uma das publicações mais quentes e que agitaram o mercado musical nos últimos anos. Segundo o livro, que traz depoimentos de ex-curadores de playlists das plataformas de streaming, um deles afirma que existia um incentivo para colocar artistas fantasmas, digamos assim, nas suas playlists de mood, porque eles eram representados por empresas, produtoras, que tinham um deal diferenciado, um acordo com as plataformas livres de receitas e royalties. Existe inclusive também um artigo antigo que saiu em 2017 no portal Music Business Worldwide, que eles tinham mapeado 50 artistas que no Spotify tinham feito em menos de 2 anos mais de 2 bilhões e 800 mil streams e faturado 11 milhões de dólares, e que esses artistas não eram reais. O Spotify sempre negou essas afirmações, inclusive em 2023 começou um movimento muito importante ao lado da Amazon Music, da Believe, da DistroKid, da CD Baby e da Downtown, criando a Music Fight Fraud Alliance, para prever e combater fraudes nas plataformas. Bom, mas enquanto eu escrevo esse roteiro, vou fazer um teste. Eu vou abrir agora a playlist editorial de um grande alcance na plataforma de streaming. Encontrei aqui a playlist Foco Total, que no Spotify conta com 4,8 milhões de seguidores. A faixa que abre a playlist é Although, de Laurent Emerling. A primeira coisa que eu faço quando descubro um novo artista, eu clico para ver créditos. Quero saber quem é o compositor, quem é o produtor. Fazendo esse experimento aqui na música do Laurent, eu não encontro nenhuma informação, a não ser o nome dele mesmo, como fonte. Entrando no perfil dele no Spotify, eu vejo que ele tem 1,9 milhões de ouvintes mensais. No entanto, um alerta me chama atenção, ele só tem 1.200 seguidores. Ou seja, todos os plays dele vem do streaming, vem das playlists editoriais, com certeza. Ainda no Spotify, não tem nenhuma rede social linkada ao perfil. Ok, eu vou pro Google, busco e não encontrei nada. Vou pro ChatGPT. Nem ele, que às vezes inventa informações, me deu uma resposta. Foi a primeira vez que o ChatGPT me disse: até o momento não encontrei informações específicas sobre essa pessoa. Ok, vamos mudar de playlist e vamos mudar de artista. Vamos para Peaceful Piano, com mais de 7 milhões e 700 mil seguidores no Spotify. A primeira música é do artista Nascondillo, e ele segue o padrão do artista anterior. 1,4 milhões de ouvintes mensais, mas nem 2 mil seguidores no seu perfil de artistas no Spotify. A segunda música dessa mesma playlist é da Mi Jong-ja, com 1,2 milhão ouvintes mensais e também menos de 2 mil seguidores na plataforma. E ambos sem rastro nas redes sociais, no Google ou no ChatGPT. Um outro jeito de fazer um track no Spotify é buscar os compositores. E olha só, um artigo recente puxou o repertório do compositor chamado Johan Hohr. Ele tem os impressionantes 650 perfis artísticos ligados ao seu nome e mais de 2.700 músicas publicadas, que já foram ouvidas 15 bilhões de vezes. Ok, muita informação, vamos digerir isso junto. O que de fato está acontecendo? A verdade, ela nem é tão fabulosa e, por tudo indica, é até fácil de explicar. Empresas de banco de áudio, produtores, trilheiros, enxergaram nas plataformas de streaming, especialmente nas ondas de moods e playlists, uma grande oportunidade de negócio.
seja criando alter egos ou perfis artísticos fictícios, ou até mesmo um espaço para lançar projetos diferentes que ele não queira lançar com seu nome ou com a sua carreira artística. E encontrar os ouvintes que querem pura e simplesmente a música ambiente para dar uma vibe. Bom, se é isso, se a nossa interpretação, a nossa hipótese está correta, isso é um problema? O primeiro problema seria se as plataformas de streaming realmente estivessem beneficiando esses artistas porque têm deals comerciais diferentes. Mas, dando o benefício da dúvida e acreditando na boa-fé e nos discursos publicados, vamos dizer que isso é só um rumor. Até mesmo porque os principais players desse ecossistema estão na linha de frente de combate às fraudes. Afinal, também seria um problema se as plataformas de streaming de áudio assinassem suas produções originais? Por exemplo, isso já é uma coisa muito normal no mundo do audiovisual. Temos produções originais Netflix, Globoplay, Prime Video. Então, se isso começasse a rolar no mundo da música, seria um problema a gente ter produções assinadas como, por exemplo, by Apple Music, by Amazon Music, by Spotify? O ponto de reflexão aqui é a transparência com o ouvinte, com o usuário. Ele precisa saber se ele está ouvindo um artista fake ou um artista de verdade. É importante a gente deixar claro para o ouvinte que ele está ouvindo uma empresa de trilha, que ele não está ouvindo um artista que existe de verdade. Caso as plataformas realmente queiram deals especiais e divulgar as suas próprias composições e criações, não seria correto assinar isso de uma maneira clara? E assim, nós trazemos esse ponto de vista, nos questionamos sobre a transparência das plataformas, mas é muito importante dizer que também tem artistas ou oportunistas que buscam sempre brechas no modelo de negócio do streaming para também ganhar proveito. Por exemplo, uma tendência que começou a agitar muito perfis de artistas icônicos da música brasileira no início desse ano. Começaram a surgir singles, instrumentais, como se fosse featurings ou novos lançamentos de artistas como Emílio Santiago, Jair Rodrigues, Fagner, Nana Caymmi, entre outros. Mas quando você dava o play para escutar essa música, ela tinha um arranjo completamente diferente ou era só uma trilha instrumental e que, na verdade, não tinha nada relacionado com os detentores dos direitos e gravadoras desses artistas. É um movimento realmente oportunista de uma pessoa que quer se beneficiar da imagem de um artista, dizendo que é representante dele, que esse single tem alguma relação com ele, mas não tem. E ele sobe essa música para uma distribuidora digital automatizada. Essa música fica em visibilidade no perfil desse artista famoso. Todo mundo vai lá ouvir, os fãs, alguns se dão conta que tem algo estranho, a maioria talvez não. E esses plays vão sendo contabilizados e chegando para esse oportunista que subiu numa plataforma qualquer. Até o momento que alguém perceba que isso é uma fraude e derrube essa música. Também fazendo esse teste aqui, enquanto a gente escrevia o roteiro, eu abri o perfil do Emílio Santiago, que era um dos destaques dessa matéria que saiu no Globo, e a gente vai deixar o link dessa matéria para que você possa ver na íntegra. E realmente tinha um single recém-lançado, com poucos dias no ar, de uma música instrumental completamente fora do roteiro e da estética do Emílio Santiago, sem nenhuma relação com os detentores dos direitos artísticos e autorais do próprio artista. Ligado, quando a gente puxa a ficha técnica dessa música, nos créditos aparece o nome do Juan Lucho, que está mencionado nessa matéria do Globo como um dos fraudários. As playlists mudaram a história da música. Diferentemente do que a palavra curadoria se propunha a fazer, que é formar, organizar, ensinar, as playlists trouxeram um modelo de audição musical focada totalmente em consumo, não em formar audiências e fãs. Talvez por isso seja cada vez mais difícil casas de shows pequenas sobreviverem e artistas pequenos de médio porte conseguirem trazer essa audiência digital para viver uma experiência real. Mas as mudanças não param. A gente, na verdade, já deixou a era das playlists. Podemos dizer que a partir de 2020, a gente entrou na era da tiktokização da experiência musical no streaming.
a gente não está falando de dancinha ou hits descobertos no aplicativo, mas sim da hiperpersonalização da audição. Cada vez menos o usuário vai buscar o conteúdo. Cada vez mais os algoritmos recomendam as músicas que você gosta. Se isso é bom, se isso é ruim, o tempo vai dizer. Mas as perguntas que refletimos são: o fã ganha mais sendo exposto à sua bolha e ouvindo mais do mesmo, ou exposto ao diferente para ampliar horizontes, repertórios e interesses? O artista pequeno de som autoral, como ele existe e alcança seus ouvintes nesse contexto? Fazendo o que está dando certo para conquistar os algoritmos ou permanecendo original? E as plataformas? Seria responsabilidade delas validar quem é um artista real? Elas deveriam ser mais transparentes sobre suas políticas de curadoria e criação de playlists de mood? Este foi mais um episódio da série Caixa de Pandora da Música, uma produção original Clave. Lembre-se de seguir o perfil do PodClave na sua plataforma de podcast favorita e acompanhar os próximos episódios da série, desvendando os segredos e as inflexões do mercado da música como conhecemos hoje. Clave. O futuro soa muito bem.